Olá, gente, tudo bom? Pontualmente, 18h30 no Brasil, 23h30 na Espanha. Estamos aqui para dar continuidade. Ó, já entrou aqui o pessoal da Fertilab. Na nossa série Por Dentro da Sua Clínica. Estamos muito felizes, né, de estar aí no meio dessa série, se encaminhando para o final. São 3 meses de série, desde fevereiro até agora, final de abril, começo de maio, a gente continua fazendo as lives semanalmente. Eu vou aqui esperar a doutora Priscila Andrade, da Fertilab de Barcelona, fazer a requisição. Já fez aqui, para a gente começar. Já estou aceitando. Olá, Oi, tudo bom? tudo bem, Karina? Tudo jóia? Como é que tá? Tudo muito bom? Frio? Tá frio, Tá friozinho. tá, tá frio. Que prazer que estamos falando aí diretamente de Barcelona. Pessoal, essa live vai ficar gravada. Faz parte, eu estava comentando aqui, da nossa série Por Dentro da Sua Clínica. A Fertilab Barcelona é a nossa nova filiada do site. Estamos muito felizes de ter vocês na nossa plataforma, doutora. A doutora Priscila é brasileira, né? Trabalha, vai contar um pouquinho aqui sobre como é que ela foi parar lá no Partido toda, né? Todo mundo sabe aqui, pessoal, que é Espanha, né? Estamos aí falando de uma clínica espanhola, né? Nós sabemos que a Espanha não é nenhuma novidade para quem está nos escutando ou quem vai escutar, que a Espanha é mundialmente conhecido como um cenário da reprodução assistida. Todo mundo sabe que tem uma a, a Espanha toda, né? Milhões de pessoas têm muito desejo de estar na Espanha fazendo um procedimento de fertilização in vitro. O mundo todo vai para lá, né? Não estou falando do Brasil, estou falando do mundo inteiro. Muitas famílias europeias, muitas famílias americanas acabam na Espanha, porque tem um histórico mesmo, né? Que a gente vai conversar aqui com vocês. Quem sabe da minha história sabe que eu fui fazer a ovulação da Espanha, né? E a gente, como eu estava falando, doutora, a gente está no meio da nossa série, né? Por dentro da sua clínica. Nós estamos aí com mais de 30 lives sendo realizadas, muitas delas com as melhores clínicas aqui do Brasil, com os especialistas mais top daqui, né? E a gente está desbravando as clínicas, porque o nosso propósito é trazer informação e acolhimento, mas mais do que isso, Uhum, é as reais possibilidades para as pessoas que estão nos escutando ou que vão vir a ter acesso a essas informações. O nosso uhum, é uma rede de apoio, pessoal. Então, a gente precisa mostrar para vocês as possibilidades no Brasil e no exterior. Por sermos uma rede de amor, de apoio, a gente precisa ter, né, esse comprometimento de dar as opções para vocês e encurtar caminhos para vocês. Uma vez que lá na minha época ninguém encurtou caminho para mim, ninguém falava do assunto, eu tive que desbravar esse mundo da reprodução assistida sozinha, eu e o Pedro, com a minha terapia, com a minha micro rede de apoio. Então, é com muito prazer que a gente está aqui mostrando para vocês uma outra possibilidade para quem tem esse sonho de fazer fora do Brasil, tá bom? uhum. Então, a gente vai começar sabendo um pouquinho sobre o DNA da Fertilab, como é que a doutora Priscila, que é brasileira, foi parar em Barcelona no sentido de na clínica, Uhum. e depois a gente vai passar para aquela nossa rotina, né? De saber um pouco sobre a clínica no sentido de laboratório, de programas que eu sei que vocês têm, de garantias que eu também acho importante quando a gente fala de uma viagem para o exterior, né? Uhum. Sobre as doadoras, né? Sobre testes genéticos. E a gente vai desbravando de uma maneira bem assim orgânica e natural sobre a doação, que é muito frequente, né? Me perguntarem e tudo mais que você tem para nos dar o primeiro passo de quem está aqui no Brasil, por exemplo, e quer ir para aí. Qual é o primeiro passo?
tudo isso a gente vai falando de forma bem natural. Então, seja bem-vinda, doutora, e vamos aí começar com a nossa live para dar um monte de informações para as pessoas que precisam. Eu queria primeiro agradecer a você, ao Pedro, toda a equipe do Nós Tentantes. Para mim é um prazer poder colaborar em todos os aspectos que vocês necessitarem. O trabalho de vocês, eu acho que você tem essa ideia, né, da dimensão que tem esse trabalho. Ele é muito, 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 muito importante. E todos da Fertilab estão... A gente está muito feliz de poder oferecer essa ajuda, representados por mim, porque na clínica eu falo português, né, porque eu sou brasileira, e tem uma outra que vai ser provavelmente a coordenadora das pacientes, que vai ser minha ajudante, assim, para gestionar esses casos, que ela é italiana, mas ela fala português também. Então, que todos estão muito contentes e a gente representa aí a clínica inteira no dia de hoje com muita alegria. Obrigada, viu? Eu que agradeço. A gente está muito feliz com essa nossa parceria e a gente quer, assim, realmente ajudar todas as pessoas, porque existem muitos perfis de pacientes, né? E eu acho que esse é a nossa maior missão, é trazer todas as possibilidades e trazer essas escolhas, né? Então, por isso eu faço questão de saber todos os detalhes. Então, assim, para começar, eu vim para cá porque meu marido foi transferido e aí eu caí aqui de paraquedas e aí tive que... Barcelona É que nem o Rio de Janeiro um pouquinho, assim, tem sol, tem praia, é gostoso. E aí eu tive que convalidar, homologar os meus estudos, e aí comecei a trabalhar com reprodução. Eu comecei fazendo o Master do IVE, do Instituto Valenciano de Infertilidade, aqui em Barcelona, e depois trabalhei com o Dr. Santiago Dexeus, que também é uma referência aqui, e trabalhei no Instituto Marquês, e agora eu estou na Fertilab. A Fertilab, ela tem 30 anos já, e para mim a coisa mais importante, assim, dessa clínica, quando eu cheguei, que eu fiquei impressionada, é que a fundadora, a criadora da clínica, ela é uma bióloga. Então, o laboratório da Fertilab, eu falo, parece a NASA, tem muito controle, tem revisões periódicas. Eu até falo, gente, vocês estão um pouco neuróticos, assim, mas é porque tem que ser, né? Para você conseguir resultados, tem que ter um laboratório muito controlado e neurótico mesmo, para poder fazer com que tudo funcione bem, porque eu falo que o coração da clínica é o laboratório, com os biólogos, então sendo a criadora da clínica uma bióloga, isso ajuda muito, muito a gente, assim, a seguir com qualidade, né, nos tratamentos e tendo taxas de gravidez excelentes e trabalhando com... Todo mundo fala, né, Karina, acolhimento, fazendo com que a paciente tenha boa experiência, mas o que eu acho que é importante é que a paciente se sinta assim, não só até ela fazer a primeira consulta, mas durante todo o processo, né, porque às vezes eu recebo pacientes que falam, até eu pagar, me tratavam super bem e eu era super bem seguida. Aí quando eu paguei e comecei a fazer o tratamento e tive meu resultado, sei lá, negativo, ninguém me ligou. Me ligou uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida. Então, assim, eu acho importante a palavra acolhimento, a empatia, mas durante todo o processo, assim. E é isso que a gente tenta fazer aqui com as pacientes que a gente atende, né? A gente não quer se sentir um número em nenhum lugar do mundo. Isso é o que menos a gente precisa, nós tentantes, né? E hoje em dia, assim, que você sempre fala, né, que você não teve essa oportunidade, assim, as pacientes hoje, elas têm a oportunidade de pegar o tratamento delas, assim, de verdade, falar, olha, isso eu quero, isso eu não quero, e o médico, ele tem também o dever de informar,
de estar com a paciente do lado, e o que eu falo também é que tem que acolher, mas também tem que ser realista com a paciente, né? A paciente não pode se sentir enganada, ou ai, ninguém me falou isso. Médico-paciente é de extrema importância, né? Inclusive, vai ter um e-book liberado gratuitamente semana que vem sobre essa relação, que eu acho de extrema importância, essa transparência. Porque eu também tive uma paciente que em alguns países aqui da Europa não é permitida a ovodoação, então elas não têm acesso, por exemplo, a Suíça, né? Então ela chegou para mim, Karina, com 15 ciclos de fertilização in vitro. Puxa vida. 15! E isso me deixa muito triste, assim, então é o que eu tento ter, assim, na minha alma, sabe? Que eu não... Eu vou ter que, se eu tiver que puxar a orelha, eu vou puxar. E se eu tiver que falar, não, olha só, vamos junto para esse outro caminho, eu vou te acompanhar, eu vou te guiar. Porque às vezes as pessoas fazem ciclos, mas o médico mesmo sabe que ele está fazendo um ciclo, ele não vai dar um bebê para essa paciente, né, com esse ciclo. É muito triste isso. É muito triste. Transparência é muito triste. Então, assim, é assim, meu lema de vida, sabe? Eu não vou enganar ninguém e eu não vou fazer tratamento por fazer. Então, é assim que a gente trabalha. Inclusive, eu gostaria que você falasse, Priscila, doutora, sobre os Me programas, chama de Priscila, não tem problema. sobre os programas de esclarecimento que vocês têm, esses programas que vocês têm com ginecologistas, né, sobre deixar esse paciente um pouco mais preparado quando chegar até vocês, né? É assim, Karina, a gente faz uma campanha com os ginecologistas gerais, esclarecendo como você faz um diagnóstico de um casal. Para tudo, tá sem áudio? Alguém me diz aqui, tá me dizendo que tá sem áudio. Tá sem áudio? Senão a gente vai começar de novo essa live. Alguém me fala se está sem áudio, além da Tá Clede. sem áudio? Alguém mais tá sem áudio? Agora eu fiquei preocupada, senão a gente começa de novo, gente. A Cleide Rosa tá normal, tá bom. Então, tá normal. O problema é está com áudio, perfeito. Obrigada. Então, o que eu estava falando? Me perdi. Programas de esclarecimento. Sim. Então, a gente faz reuniões com os ginecologistas para explicar diagnóstico do casal, que exames tem que pedir, como que a gente pode fazer uma monitoragem da reserva ovariana. Então, pedir a antimuleriana, fazer uma contagem de folículos, repetir essa análise hormonal e a contagem de folículos anualmente. É de extrema importância, porque eu sempre falo, os ginecologistas, eles precisam, nas consultas básicas, falarem mais sobre isso, até para a gente preservar mais a nossa fertilidade. Então, vocês terem esse programa para isso é muito bacana. Eu nunca tinha escutado. Você tem um programa específico para isso, então. E a gente faz a mesma coisa com as doadoras de óvulos, porque assim, na Catalunha, principalmente, eles têm uma cultura, na Espanha em geral, mas a Catalunha tem isso, porque aqui tem o maior banco de órgãos e tecidos do mundo. Então a Catalunha ela tem essa cultura de doação, tanto que as pacientes que vêm doar óvulos, a gente tem já os folhetos para doar medula óssea, para fazer outros tipos de doação, e a gente também faz esse mesmo trabalho com as doadoras. Então a doadora faz uma antimuleriana, a gente faz a contagem de folículos, e muitas dessas doadoras, por surpresa nossa, né, quando a gente vai fazer o diagnóstico, são meninas de, sei lá, 24, 22 anos, e que tem uma antimuleriana que não é correspondente à idade cronológica delas, e aí a gente fala, olha, obrigada, mas você tem que vitrificar, você tem que ir para um outro lugar aí. Para quem não
sabe, pessoal, uma coisa que a Priscila falou, vai lá no site que tem uma parte de doação na Espanha. Tem no Brasil e tem na Espanha. Essa parte diz que realmente a Espanha é conhecido também, como eu falei no começo da live, como um país pró-doação. Então, assim, é de sangue, é de sêmen, é de medula óssea, como você falou, é de órgãos, é de óvulos, né? A menina, quando começa, tem campanhas lá aí, né? Uhum, Campanhas nas uhum. universidades, incentivando essas meninas, porque elas recebem lá a lei permite elas receberem, eu não sei se é 1.000 euros, 900 euros, É, é mil, isso aí. mas elas têm esse incentivo. Então, elas são incentivadas também, desde muito jovens, a serem doadoras. Mais ou menos uma pergunta frequente, as doadoras são vindas de quais regiões? Assim, são tudo mais... É 90% espanhola ou tem de outras? Então, 90% das pacientes são espanholas, né? Existe outra parte que são latino-americanas que vivem aqui, as pacientes africanas, negras também, pouquíssimas asiáticas, pouquíssimas, que por cultura elas também não têm essa cultura de doação, então é muito difícil paciente asiática doar. Então a gente... Quantos anos a média dessas doadoras aí da... Então, a gente tem o nosso banco de óvulos, embriões e sêmen, e assim, a nossa média de idade é 24, 25 anos. Então, por lei, na Espanha, a doação vai de 18 a 35 anos, mas a gente não faz ciclo depois dos 32 anos, porque já começa a ser um número de óvulos mais baixo, já começa a render menos, em número de embriões. Quais são as tecnologias que vocês têm ou critérios para selecionar essa doadora? Uhum. Então, a doadora, ela faz primeiro uma análise geral de sangue, faz uma ecografia vaginal, uma cultura vaginal também para ver infecções e tal, faz uma análise de fígado, rim, faz a história familiar, a história pessoal dela de doenças, e depois a gente faz um teste genético, a gente trabalha com a Igenomics, que vai buscar aí mais de 1.000 doenças nessa doadora, e todas têm o screening todo feito. No geral, a gente vê as 6 doenças mais prevalentes, que vai ser talassemia, fibrose cística, Duchenne, atrofia muscular espinhal, o X frágil e a surdez, que são as mais prevalentes. E aí a paciente ela tem a opção de querer buscar ou saber as outras 1.000 doenças ou 300 doenças, né? Mas sempre a gente informa as 6 prevalentes, que tem que ser negativa sempre. A doadora não pode. Tudo da face com a doadora. Então, na Fertilab, a gente tentou fazer vários testes com esses matchings de cara, de foto e tal. Então, a gente fez uns testes e a gente ainda não está convencido. Então, a gente faz manual, Karina. Assim, existe 4 enfermeiras, um médico e o médico da paciente, e o médico da paciente faz a última crivagem, assim. Então, a gente prefere fazer manual ainda. Todo mundo da equipe de doadoras tem que estar de acordo com o matching, e depois o médico que conhece a paciente dá o último ok. Quanto tempo demora para dar esse match? Então, a gente, em média, depende um pouco do fenotipo, né? Se é um fenotipo mais como eu, ou se é um fenotipo mais nórdico, assim. Mas, em geral, são 4 a 6 semanas para estar com os embriões criados. Porque a gente, como tem doadora, eu tenho bastante opção. E sempre, sempre, sempre a gente faz óvulo fresco. Sempre. Tá, e como é que faz? Então, vamos lá. Vamos lá para quem está assistindo. Então, é assim, o que eu peço para o paciente, como ele vai vir do Brasil... Como? O primeiro passo para uma pessoa que está na live então, é e quer assim... contato.
Primeiro, na Fertilab, a primeira visita para a paciente brasileira vai ser grátis. Então, assim, quem quiser fazer uma consulta, essa consulta não... Telemedicina também, né? Como? Telemedicina. Isso, é tudo online por Google Meet, a gente está usando o Google Meet, e é grátis. Então, essa primeira visita, essa primeira consulta, a gente vai conversar, eu e a paciente, depois essa paciente vai ter a coordenadora para estar enviando o primeiro e-mail e tal. Quando a paciente fala que quer realmente vir para Barcelona, então a gente tem que planificar dessa paciente com o marido, né, se tiver um marido, ficar uma semana aqui. Eu falo para ficar 10 dias, porque assim eu tenho um pouco de manejo, porque o óvulo vai ser em fresco, o sêmen vai ser em fresco se for um marido, e a transferência vai ser em fresco se não tiver que fazer nenhuma outra técnica no embrião, né? Então... Pergunta, então é 100% frescos, vocês não fazem para pacientes, por exemplo, do Brasil, estou perguntando do Brasil porque a gente está no Brasil, o descongelamento, então? Não, porque é pouco prático, porque assim, o sêmen não consegue chegar até mim, porque a gente tem um problema no transporte de gameta transatlântico, né? Então vai ter que ser tudo fresco. O óvulo é sempre fresco. Sempre fresco. E o sêmen também, né? Não seja que seja um sêmen de banco de doador, então aí é descongelado porque tem que ser sempre assim. Mas se é sêmen de marido, é sempre fresco. Tá. E então, assim, a pessoa tem que ficar... Vamos botar uns 10 dias aí. 10 dias. Semana, 10 dias. Isso. Ela tem que se organizar, daí faz uma primeira consulta, telemedicina, conversa, depois alguém entra em contato, vai entrar todo um planejamento de preparo para o endométrio, que isso é feito aqui no Brasil. Isso. A paciente pode fazer tudo com o médico dela, mandar a fotografia, mandar o informe, né, da ecografia, a gente faz tudo telematicamente até eles poderem chegar. Até as analíticas, as análises de sangue, os estudos e tudo, pode ser feito tudo no Brasil. Tá. E aí, eu queria... tem tantas perguntas, meu Deus. É que quando fala de alvo-doação, eu sou metralhada, né? E eu adoro o tema, então acaba que falta tempo até. Por exemplo, a gente quer saber, o pessoal, né, lá do grupo ativo da alvo-doação, quer saber, por exemplo, quantas receptoras cada doadora pode doar. Cada doadora pode doar para quantas receptoras. Elas querem saber sobre os bebês nascidos, sabe? Quantos bebês... Certo, entendi. Entendi. Então, cada país tem a sua lei, né? Na Espanha, você tem que ter 6 filhos nascidos da mesma doadora. Né? Na Itália também, são 6. Mas se a minha doadora, se eu fiz aí com vocês, a minha doadora, eu tive o Henrico, ela pode doar, mas não para o Brasil, de novo, para outros países? Exato, ela pode. Para o Brasil, não mais. Não. Tá. Então, essa é outra pergunta. Para cada país, quantas vezes cada doadora pode doar? Uma vez, então. Uhum. Na verdade, assim, ela poderia doar mais, respeitando esse número de nascidos, que no Brasil, eu não sei quanto é, acho que, se aqui na Espanha é 6. Não, mas eu digo assim, a preocupação das receptoras é o seguinte... De encontrar? Não, elas me perguntam, elas me perguntam muito. É isso que eu queria deixar aqui bem claro. A minha doadora nasceu em Henrico. Aí faltam mais 5 filhos nascidos. Esses 5 filhos nascidos, podem alguma vez elas fazerem essa doação para outra brasileira, para o Brasil? Não. Para a Itália, para a Alemanha? Não, exato. A gente prefere não ficar repetindo no mesmo país. Vocês dão essa preferência, então? Sim. Sim.
É muito bom, porque é uma pergunta muito frequente, assim, elas aqui no Brasil também, elas ficam muito preocupadas com essa coisa da geografia, sabe? Não, e também é mais distante. Então, por exemplo, aqui na Espanha são 6, na Itália são 6, mas está mais perto. O Brasil é tão distante que esse tipo de privacidade eu acho que é até maior, né? Do ponto É, de vista de anonimato e de encontrar e de ter mais filhos. com Então, certeza. né? E como a gente tem bastante disponibilidade de doadoras, a gente vai, Sim, não tem como dar a mesma doadora para todo mundo. o problema não é achar a sua doadora ideal. É, Possível. Então, já falamos da permanência, né? Garantias. Eu adoro falar sobre garantias porque é uma pergunta muito frequente também, que às vezes eu não sei responder, sabe? Eu digo, calma que eu vou anotar tudo e depois eu trago para vocês. uhum. Então, é assim, a Fertilab eu gosto bastante porque é a primeira vez que eu trabalho numa clínica com um programa de garantia que é de verdade, assim, né? Então, na Fertilab tem duas garantias principais. Uma, que é uma garantia de embriões em estado de blastocisto sempre, e a outra que é uma garantia de bebê em casa. Então, assim, existe uma garantia de mínimo 2 embriões, mínimo 3 embriões, mínimo 4 embriões, e aí a paciente, ela, de acordo com a disponibilidade econômica dela, porque isso também faz com que todas as pacientes possam ser tratadas, né, dependendo do quanto ela pode estar gastando, então essa garantia ela tem que ser cumprida. Então, por exemplo, se a paciente fez uma garantia de mínimo 3 blastocistos e a doadora fez 5, todos os embriões são para ela, obviamente. Se ela fez 2 e a garantia era de mínimo 3, então a gente faz as transferências. Se essa paciente teve o bebê, a gente devolve o dinheiro daquele embrião que não foi feito. Se ela não teve o bebê, a gente faz um ciclo grátis, Karina, porque a gente não cumpriu a garantia dela, entendeu? Então, eu acho isso muito legal, porque dá uma tranquilidade mental, assim, psicológica, principalmente para uma paciente que vem de tão longe, de que isso vai ser cumprido, sabe? Claro, claro. Gente, que interessante. É. E Coisa a garantia de bebê seria já uma garantia mais alta, e no final desse programa, se a paciente não tem o bebê nascido, a gente devolve 70% do dinheiro que ela pagou para fazer o tratamento. Mas isso aí é realmente muito inédito. Ah, eu acho muito legal, na verdade, porque a paciente ela tá tranquila e confortável, até do ponto de vista emocional, principalmente, porque o econômico ela vai lutar, né, para conseguir o econômico, fazendo um financiamento, a gente também pode tentar ajudar de alguma maneira, né? Na verdade, é uma boa de uma deixa aqui. A gente tem uma parceria no site, na parte de serviços. Vocês que Uhum, estão precisando de uma ajuda financeira, vão lá e procurem a parte de serviços, porque tem uma empresa que ali está o link, vocês podem simular. E a partir do momento que vocês conseguirem esse financiamento para a FIV, esse dinheiro vai direto para a empresa. Por exemplo, se vocês estão querendo ir para a Espanha, vocês coloquem tudo o que vocês precisam, não só, se vocês quiserem, claro, botarem um pacote todo, passagem, e esse dinheiro, depois de aprovado, vai direto para o Fertilab, vai direto para a agência de turismo, não passa pela mão da gente, entende? uhum, uhum, Interessante. Fica aqui a dica para quem não sabe, no site tem essa parte de serviços que a gente facilita e tem uma agência de turismo também, pessoal, tá? Que também facilita a vida de vocês, seja para uma passagem no Brasil, seja para ir para a Espanha ou para qualquer lugar do mundo. A gente tem uma agência super acolhedora que não só vende passagem, mas te dá todo o suporte para vocês estarem assim bem servidos, né? Inclusive vocês uhum, podem fazer para ir, né? Para Espanha. Então a gente cuida de todos os detalhes, né? uhum, uhum. Que legal.
E outra coisa, além desse teste genético nas doadoras, como a gente também está com a Genomics nesse sentido, a gente faz o diagnóstico genético dos embriões, se a paciente assim desejar ou preferir ou tiver a indicação de fazer. A gente faz os estudos endometriais nos casos de falhas de implantação ou de abortamento de repetição. Tudo com a Genomics, que também é uma referência, né, Karina? E é espanhola também, né? Tem sede no Brasil, nossa patrocinadora, mas a gente sabe que a Genomics é uma multinacional na Espanha. E foi vendida agora. Vamos ver aqui, o programa de doação, como é que funciona? Vocês fazem preservação da fertilidade também aí na Fertilab? Sim, a gente com esses programas com os ginecologistas mandam as pacientes que eles detectam que possam tá tendo uma perda da fertilidade, ou porque de um ano para o outro a antimuleriana caiu, ou porque a contagem de folículos caiu, eles mandam essas pacientes. Tem as pacientes que fazem a procura voluntária, né, para vitrificar, e tem as doadoras, que nos casos que a gente vê que tem alguma coisa aí que não está indo bem, a gente também propõe de vitrificar, sim. Qual é o número de porcentagem assim, de alvo-doação que vocês fazem aí ou de um ciclo, enfim, tive normal? Ai, Karina, 80% da Fertilab é ovo-doação. É mesmo? 80%. 20% é fertilização in vitro e também embrioadoção. É isso que Mas 80% é ovo-doação. É muita, porque a gente tem muita italiana, que a lei mudou e agora é permitido, mas só... Ou você, não pode fazer também, né? Alvo-doação, né? Alemanha? Jamais. Então deve ter bastante paciente alemã aí, né? Tem muito italiano, muito alemão, inglês, australianos, americanas para vitrificar, porque o custo é muito menor. Porque nos Estados Unidos é muito caro tudo, né? Principalmente a barriga de aluguel. A gente sabe que quem precisa de uma barriga de aluguel nos Estados Unidos... Isso falta na Espanha ainda. Meu sonho é que não tem. Se possa fazer. Na Espanha não pode, Karina. Ah, é? Não sabia. Nem útero de substituição, barriga solidária? Não. É mesmo? Isso é uma coisa bem interessante. Eu não sabia disso. Não. Assim, você tem que ter, se é assim um problema físico, uterino, e você não pode, precisa de uma barriga, você tem que passar por um comitê nacional. Isso demora tanto que, assim, não é real falar que pode, então, entendeu? Entendo. Então, a europeia provavelmente vai para uma Índia, para os Estados Unidos. Vai para a Ucrânia, né, que agora está com problema. Vai para a Índia, vai para a Grécia, vai para Chipre. Para a Grécia tá também. Por isso que a gente sempre fala, né, pessoal? A reprodução assistida é muito individualizada e cada país tem uma lei, né? Vocês estão vendo aqui que a gente está falando da Espanha, né? Que as meninas, as doadoras, são muito felizes com essa opção, né? De quando elas estão aí com seus 20 aninhos, elas já começam a pensar. E eu cheguei no aeroporto, um táxi, quando eu cheguei aí, e aí o olhou e disse assim, até hoje, é muito meu amigo, Jesus, adoro ele. Eu indico ele para todo mundo que vai para ele. Aí eu falei para ele que a gente ia fazer um tratamento, né, e tal, e ele perguntou, no tal, aonde? Daí eu falei, não sei o que, ficamos amigos. Aí ele disse, com todo orgulho do mundo, a minha filha, as duas são doadoras. Ai, que amor! Bonito aquilo, eu quase chorei, assim, sabe? Foi bem no dia que eu cheguei, assim, me deu uma felicidade, uma alegria, uma emoção, do jeito que ele falou, sabe, Priscila? Ele disse, as minhas duas filhas são doadoras. E, assim, a segunda, que tem tantos anos, não sei o quê, já é pela segunda vez, sabe? Então, assim, ele tinha um orgulho para falar que as filhas dele faziam esse ato de amor, sabe? Exatamente. E eu quase chorei, inclusive estou quase chorando aqui agora de novo.
Porque eu disse para o Pedro me olhou e disse, é cultural, né? E eu digo, deve ser, mas É. nunca agora estou vendo isso, entendeu? Porque até o taxista veio falar com essa paixão, assim, né? De poder ajudar o Mas que próximo. coisa que você encontrou esse taxista, né? Que coisa boa. E ele está na minha vida até hoje, o Jesus. Ai, Todo que fofo, mundo sai gente. para ir, eu boto ele no WhatsApp, eu passo o WhatsApp para os pacientes e digo, ó, Jesus, dá uma atenção para fulana, tá? Porque ela é minha... E ele me manda foto da família, a gente tem uma super relação estreita, eu e o Jesus e o Pedro. Que legal. Ele leva para o aeroporto e traz para o aeroporto e leva para passear para a praia, para dizer que. Então, acho que é isso. A gente teve uma super uma experiência aí, né? E Uhum. certo também, então isso ajudou bastante. E foi maravilhoso. A Espanha, eu particularmente sempre gostei muito. E aí, quando eu, enfim, tomei essa meditação, numa época que a gente não tinha aqui, Nossa. por exemplo, a minha clínica em Porto Alegre tinha uma fila de espera para a doação de 2 anos, né? Porque a gente não tinha banco de óvulos na minha clínica, eles foram muito transparentes, eles falaram que eu, com 44 anos quase, realmente não podia esperar um compartilhamento na clínica deles, na minha clínica. E eu acho que essa transparência foi na hora certa, a gente mudou de protocolo, mudamos de tudo, e Uhum. as rédeas da nossa melhor decisão, que foi a doação. Então, eu acho que é isso, eu acho que a gente precisa trazer essas possibilidades porque existem várias formas de gerar amor, né? E a gente está aqui para falar sobre isso e, e dizer para vocês não desistirem, porque existem caminhos. A minha receita do meu bolo foi essa, né? Na época também não tinha bancos de óvulos internacionais que a gente importasse para o Brasil um óvulo que chegasse até a nossa clínica aqui. Não tinha Uhum. várias coisas, não só a rede de amor, como essas coisas que fazem a diferença hoje. E também não tinha parcelamento, no sentido de que não é parcelamento, financiamento para fazer uma FIV, não tinha empresas especializadas nisso. E para isso, todo mundo sabe que a gente foi atrás de uma rede de amor para nos ajudar até financeiramente para irmos para essa viagem tão decisiva, né? Então é isso. Ó, sumiu o áudio novamente. Vamos ver se vai entrar, então. Eu não estou entendendo. Esse áudio não era para estar sumindo. Vocês estão nos escutando? Eu preciso de um ok de vocês para dar continuidade. Eu não sabia, Priscila, que a Fertilab estava. Eu sabia que era 20 anos, mais de 20 anos, mas não sabia que era 30. Que legal, hein? É quase 30 já. Que legal. Que legal. E você está quanto tempo na Fertilab? Vai fazer 2 anos. 2 anos, tudo certo. Não, Tudo eu certo. acho que vai. Tá tudo bem, que bom, voltou. Cortando. Tomara que na hora que a gente for ver, depois ela saia toda ela com voz, né? E Até eu tô bem feliz, vou criar coisas para o blog, vou começar a escrever, não, agora você é a vai ser nossa. bem legal. Então a gente vai ter matérias vindas daí da Espanha escritas por você, que é agora a nossa colaboradora oficial, né? Uhum. Quer entrar no site, tá aí E que tá. Karina, uma coisa que eu também quero falar, porque as pacientes brasileiras, como na clínica só eu falo português e a Georgia, que é essa italiana, eu vou dar o meu telefone direto, o meu pessoal, porque eu não quero que a paciente fique, sabe, mandando e-mail e aí responde por e-mail. Eu vou dar o meu telefone, Isso que eu ia te porque eu vou perguntar. estar mais tranquila, sabe? Uma das coisas que a gente gostaria de saber é esse primeiro contato, no sentido de que forma que vocês dão esse suporte, né? Porque Uhum, precisa, como você falou, falar diretamente com alguém e tal. uhum, Isso já é uma coisa que está no DNA. Você fornece o teu celular e isso uhum. as pessoas possam entrar em contato diretamente com você. Você vai poder me dar o teu telefone e eu passar para essas pacientes, é isso? Claro que sim. Sim, porque como só tem duas pessoas que falam, obviamente a maioria das brasileiras vão falar inglês, mas eu não quero. Então vai ser direto comigo mesmo e com a Georgia. Então, assim, a gente organiza a primeira consulta com a Georgia, porque ela que tem agenda, como tá a minha agenda, de poder
ver onde põe as consultas, mas depois eu vou ser eu mesma que vou responder às pacientes. Tá, então isso é muito legal, porque um E acolhimento. você tem toda a liberdade de dar meu telefone, você tem meu telefone. Tá, e me diz uma coisa, Priscila. Tratamentos complementares. Vocês são uma equipe multidisciplinar, né? Sim. Vocês têm também uma psicóloga. Quais são os outros tratamentos, no caso, Nutris, Ah, legal. vocês também nessa equipe? Então, a gente tem médicos na equipe e psicólogos na equipe, e tem médicos colaboradores. Então, assim, dentro da equipe, a gente tem os ginecologistas da equipe, depois tem os andrologistas, tem a psicóloga, e aí, como colaboradores, a gente tem acupunturistas, hematologista e imunologista. E é isso. Tem os biólogos, óbvio, né? Ah, e também na primeira consulta eu explico tudo, e se a paciente, se ela quer, não, porque vai acabar passando, mas ela pode até ter uma consulta primeira com o biólogo, se ficou alguma coisa não clara a respeito de sei lá, como o embrião evoluciona, tá certo? No laboratório. O embrião Desenvolve. desenvolve. Desenvolve no laboratório. Então, ela também tem um contato direto com o biólogo também. Isso é muito importante. Eu sempre falo que o embriologista, ele tá cara a cara com a gente, né? A gente está chegando, tendo acesso a ele. Isso é muito bom. Não tem preço, na verdade. Também na minha época não era mais não era tão usado. Ah, e sabe por quê? Eu acho que quanto mais conhecimento a paciente pode ter, e dividindo também o que o médico conseguiu passar para ela e o que ela já traz, né, de conhecimento, porque hoje a paciente tem muito conhecimento, né? E quanto menos dúvida ela tiver, menos ansiosa ela vai ficar, né? E aí ela vai poder estar resolvendo as dúvidas abertamente. E aí você vai mais tranquilo em tudo, né? Porque é um caminho difícil, né, Karina? Jornada, quem disser que ela é uma jornada fácil, está mentindo, não passou, não é tentante, então, não sabe, só sabe quem vive, né? Esses inúmeros lutos a serem elaborados aqui dentro, né, no coração. Então, acho assim, que ter todo esse suporte facilita muito, né? Facilita eu sempre falo, a informação, ela traz aceitação. Muitas pessoas, elas demoram um tempinho delas para aceitar a ovodoação. E às vezes essa forma de parentalidade, ela é aceita e às vezes não é, né? O mais importante, eu acho, de tudo é fazer com que essas informações cheguem até essas famílias, né? Para elas poderem ter livre arbítrio de saberem, né? Eu acho que essa forma, todas as formas de gerar amor, como eu chamo, elas precisam ser acolhidas por todos, né? É todos que vão dizer sim à ovodoação, por exemplo. Alguns vão demorar mais, outros menos, e cada um tem a sua história, cada casal, seja hétero, homoafetivos ou heterossexuais, cada solo, cada história é única, né? E a gente precisa trazer esses esclarecimentos porque eu vejo as pessoas não saberem por onde começar. Veio o luto da infertilidade, esse primeiro, assim, caímos de paraquedas, nunca imaginamos que um dia a gente fosse parar a pílula e não fosse conseguir engravidar. E, de repente, desmorona um mundo nas nossas cabeças e a gente precisa alinhar as nossas expectativas, mas eu acho que, acima de tudo, trazer para a nossa jornada, Priscila, informação, gente. Exatamente. Informação relevante. Por isso o site está aí, por isso a gente está há 3 anos trabalhando. O site foi a última coisa que a gente fez. A gente ali no site tem na página, na aba Aconteceu, vocês vão ver tudo que o nosso Tentante já fez. Presencial, eventos, online, uma série de webinars, uma série de lives.
Quer dizer, o Nós Tentantes, ele está agora em agosto completando 3 anos, né? O site, a gente reuniu tudo num site só, num lugar só, para facilitar a vida de vocês. Por isso que quem não ainda, naveguem, olhem ali, achem sua clínica, olhem a parte de direito médico, né? Olhem a parte de jornadas, de casos reais, de podcast, porque isso aí é gratuito, é para vocês. Tem parte de tratamentos na Espanha, no Brasil, na Argentina, né? Tem tudo que um dia eu sonhei e nunca tive acesso. Então, a gente está aqui para isso, para encurtar caminhos, né, para vocês e para desmistificar um pouco esse fantasma da reprodução assistida, né, que aflige 15% da população mundial em idade reprodutiva, né? E Não é subindo, né, Karina? E subindo. e está subindo. E eu pensei que eu fosse entrar nessa estatística. Só que eu entrei, né? E às vezes a gente pensa, sabe, porque a gente tem um problema, pessoal, a gente tem que ir atrás da solução. A infertilidade, ela é uma doença tratável. Existem possibilidades para gente que há 45 anos não tinha. Eu não ia ter sido mãe do meu filho se não fosse a ovodoação, entende? Porque não adiantava fazer 10, 15 ciclos. Eu já estava com as minhas chances 0 ponto sei lá o quê, entendeu? Com o meu óvulo. E graças à ciência e, né, ao tempo, a gente está conseguindo fazer muita coisa já. Não, e vocês que se dedicam diariamente para trazer esse nosso sonho para a realidade, a ciência, como você falou, a tecnologia avançou, a telemedicina veio para ficar e tomara que ela fique, porque encurta distâncias, né? De uma maneira assim rápida e ágil. E as redes, a internet, que tem que tomar cuidado, sim, mas acontece que elas nos ajudam, né? Também, a gente sabendo usá-las a nosso favor. As redes estão aqui, a gente está uma prova viva, a gente está falando aqui uma da Espanha, outra do Brasil, e pode multiplicar essa live para muitas pessoas, para saberem como é que funciona, né? Uma clínica do outro lado do mundo e que a gente está com a tecnologia totalmente a nosso favor. Eu queria falar sobre o resultado negativo. Um dos mais difíceis, Priscila, para uma tentante é tomar decisões assim depois de um resultado negativo. A maioria fica pensando, mas o que deu errado? Foi com a clínica, a gente não tem garantia de 100%, sabe? Como é que é o resultado negativo aí com vocês? Como é que vocês procedem isso? Então, assim, primeiro, quando a gente recebe um resultado negativo, a gente liga para a paciente no mesmo dia para falar com ela. Alguém fala com a gente, então? Sim, eu diretamente, não ligo o biólogo, não, ligo eu mesmo. E aí a gente tem uma reunião todas as terças-feiras, onde a gente faz a parte científica e depois discute os resultados negativos que eventualmente a gente tenha dúvidas ou que queira conversar com os outros médicos da equipe, ou com o andrologista, com os biólogos. E aí a gente transmite essas decisões para a paciente, mas a gente liga no mesmo dia do resultado. E Priscila, essa paciente que deu negativo, ela tem que demorar quanto tempo para fazer uma nova tentativa? Então, depende. Se o resultado é um negativo e eu não quero, ou não, a gente decide que não vai fazer nenhum outro teste ou nenhuma outra investigação desse negativo, a gente pode fazer em sequência. Se é um aborto, dependendo de quantas semanas estava, se foi necessário ou não fazer uma curetagem, então aí a gente vai ter que esperar aí uns 2 meses para seguir, ou se quer pedir algum outro teste, aí vai depender um pouco de cada caso. A individualização, né? Porque Totalmente. muitas pessoas me perguntam, né? Por exemplo, eu tenho uma menina que perguntou essa semana até. Eu tenho vontade de ir para a Espanha e tal, mas aí se der o teste, se eu esperar lá os 12 dias, sei lá, 10 dias, 12 dias, e der negativo,
completa, é, eu posso, de repente, mandar o meu marido voltar para trabalhar, por exemplo, e eu, que tenho mais disponibilidade, eu poderia ficar, né, lá e fazer novamente uma tentativa, né? Porque Uhum. aí eu não gasto para voltar e depois ir de novo, né? Mas, Sim, é possível. mas aí me diz uma coisa, mas aí, por exemplo, tá, ela ficou, o marido voltou, daí ela fica com embriões congelados. Sim, Entra os excedentes daquela FIV dela, esses vocês congelam para uma nova tentativa. sim, 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 sim. Até É, acabar o número de embriões. É, é, é disponível para essa paciente. Os embriões dela são dela. isso aí é uma coisa muito interessante, assim, porque eu acho que, né, daqui a pouco tu vê, tu vai conversar com ela, tu vai ver o que aconteceu, ela vai, claro, fazer alguns exames, né, no endométrio, para ver Uhum, tá, se continua bom, né, e se tiver que fazer uhum, coisa era, alguma coisa assim, vocês vão exato. fazer, mas ela não precisa voltar, né? Então, isso Não, não necessariamente. Depende da disponibilidade da paciente, mas se for um caso que a gente não vê a necessidade naquele momento de fazer muitos mais testes, pode fazer outro transfer rápido. porque às vezes tem que ser feita uma avaliação mais profunda, né? Mas Às vezes sim. às vezes entra na estatística, né? Não deu de primeira, Uhum, vamos sentar uhum. de segunda. Conheço vários É, casos, mesmo da ovo sim. doação. Aí muitas pessoas me perguntam: a ovo doação é 60% de porcentagem para ter um filho em casa saudável. Sim, só que ela não é 100%, né? É. É, o que a gente tem é que, no caso da garantia de bebê em casa, a gente chega a 90, 91% de bebê nascido, mas porque nesse programa a paciente tem direito a 3 ciclos completos, se é necessário, com 3 doadoras. Faz o primeiro, todas as transferências, então assim, a gente não faz 2 ou 3 transferências, pode chegar a fazer 5, 6, e aí a taxa acumulada de gravidez chega a 91% de bebê nascido, mas por um aumento de número de transfer dentro de um critério médico, né? Assim, não é um milagre o programa de bebê em casa, simplesmente é uma conta estatística dentro, a matemática dentro da natureza, né? Que é o que a gente está aí lutando todo dia, né? Trabalhar com a natureza, mas tendo que trabalhar com matemática. Então, para quem tiver dúvidas, já está aqui um esclarecimento bem legal que quero entender melhor sobre esse programa, né, de matemática. Eu gostei do número de 91%, só quero mais detalhes porque não entendi direito, porque é tudo muito novo, sabe? Claro. Uhum. Acontece com a gente, com nós tentantes. É tudo tão novo, é tudo tão assustador no começo. No final da caminhada, a gente já está familiarizado, a gente já entendeu algumas coisas. O que eram monstros e fantasmas no começo deixam de ser, né? Assim como essa coisa do abrir mão do DNA. No começo, muito inquieta sobre isso, mas depois isso vai deixando de ser importante, sabe? Na maioria das vezes falando. Mas eu acho assim, que como é tudo muito novo, a gente, às vezes, muitas pessoas não entendem o que é um embrião euploide. É o que é apto para ser transferido na melhor fase. Uhum. Mas isso a Uhum. gente sabe com o tempo, né? Quando falam assim, com a maior naturalidade do mundo, você não tem um embrião euploide dos sonhos. Tá, mas o que quer dizer isso, né? Tipo, não É. tô entendendo. E assim como vocês podem estar perguntando agora, tá? A gente tem vontade de entender melhor essas 3 tentativas, porque eu não entendi nada, na verdade. Perguntem, entrem para mim. Exatamente. A consulta é grátis e eu estou aqui para informar, né? A informação é sagrada, assim. Tudo. Informação é tudo. Principalmente, acho que no modo geral, informação é tudo para tudo. Mas eu acho que na reprodução assistida, como os lutos são muito frequentes, depois do grande luto, da infertilidade, são vários mini lutos, até a gente chegar a ter um bebê em casa.
É uma caminhada muito desgastante, então a gente realmente precisa que alguém segure a nossa mão. Exato, mas sabe o que que eu falo também? As pacientes têm o privilégio de ter você, né? Porque quando você se junta a uma pessoa que passou por aquilo que você vai passar, é tudo um pouco mais tranquilo, né? E aí é que tá o papel de vocês, que é tão importante. Que é o que eu falo sempre, né? Que eu falei agora recentemente na live. Eu não tinha com quem dividir, né? Eu não tinha com quem conversar para saber se aqueles minhas inseguranças, os meus medos e as minhas raivinhas, né? Eram normais, Uhum. eram, eram aceitáveis. Eu me sentia, às vezes, uma pessoa má, porque eu tinha ciúmes das grávidas que passavam na minha frente. É Feio normal. isso. Mas não é feio, isso faz parte do processo. Né? Claro, é normal. A gente só precisa entender todo o processo, aceitar nosso diagnóstico, a gente precisa ir atrás, né, de informação. E essas lives que eu estou fazendo com vocês, as clínicas, os bancos de óvulos e de sêmen, elas estão exatamente para isso, para a gente entender É. melhor, né, e poder tomar as melhores decisões, as mais assertivas, porque é em cima desses esclarecimentos que vocês vão conseguir achar a clínica ideal. E é muito difícil, Uhum. vou te garantir aqui, como ex-tentante, que uma das coisas mais difíceis e que é lá no começo da jornada e que pode pontuar durante toda a caminhada é uma escolha de uma clínica. É muito difícil, são muitos critérios que eu acho que a gente precisa avaliar, né? Uhum. Agora, não sei que seja assim. No meu caso, foi mais fácil porque eu tinha quase todas as minhas amigas que me indicaram essa, a que eu estava. Entende? A Uhum. indicação é muito importante. Eu acho que boca a boca é fundamental, porque a gente já sabe que deu certo, ou da experiência positiva ou negativa, tanto para o bem quanto para o mal, uma indicação eu acho que é válida. Uhum. Mas, tirando a indicação, a gente tem que ir atrás do site das clínicas, e assistir as lives que a gente oferece, se informar melhor, né? Porque Uhum. é uma difícil tarefa, viu? Isso eu te garanto. É, total. E assim, o ponto forte da Espanha é que a maioria dos médicos vem se formar aqui. Eu me formei aqui também, né, quando eu cheguei. Então, é unir uma empatia e ter um médico que fala o seu idioma, mas também uma tecnologia de ponta, os óvulos frescos, ter doadora disponível. E vamos ver aí, né, se o câmbio abaixa mais, eu quero que caia um montão para vir todo mundo para cá para eu poder ajudar. É isso que eu ia falar. É uma coisa que a gente não falou aqui, mas é bom falar. Uhum. Um dos maiores impeditivos é o financeiro, né? Mas isso eu não É. falo da Espanha, eu falo da reprodução assistida de modo geral, é um investimento, Uhum. seja em reais, seja em euros, seja em dólar, seja em qualquer moeda. É um Uhum. investimento alto, a gente não sabe o quanto que gasta. Por exemplo, a gente não tem uma planilha que nos garanta que a gente vai gastar, por exemplo, 50 mil. Pode gastar 50 mil, pode gastar 200 mil, porque vai ter É. coisa, algum teste, alguma, né? Então, Uhum. é imprevisível. A gente, se não tem como é que se diz, um planejamento financeiro, e É. que não é todo mundo que tem, né? Eu não tinha, no caso, e a gente não sabe o tempo que a gente vai ficar nessa jornada. A gente não sabe se vai ficar 1 ano tentante ou 10 anos tentante. Então a gente É. acaba deixando de lado tudo para viver só isso, né? E aí entra o desgaste emocional, financeiro, no casamento. É uma caminhada árdua em todos os sentidos, né? Uhum. Uhum. É E eu verdade. acho que agora, com essas possibilidades que a gente tem aí de financiamento para FIV, e enfim, as coisas deram uma melhorada, né? Tá um pouco mais fácil, né? Para a gente poder se organizar um pouco melhor e tomar essas decisões que financeiramente pesam, a gente sabe, né? Uhum. Agora, Exatamente. graças a Deus, tá agora tudo funcionando, né? Porque a gente estava aí com a pandemia, que um dos problemas maiores eram que várias pessoas estavam, né? Além de todo o drama que nós vivemos, a gente precisava ainda esperar as fronteiras abrirem, no caso, para embarcar para a Espanha. E isso Uhum. um,
uma ansiedade extra, né? Um grau de ansiedade muito grande. E graças a Deus, pelo menos isso já está regularizado, né? Porque quantas pacientes não devem ter sofrido com essa entrada ou não no país, né? Sim, sim. Mas agora acho que a gente está Agora, já livre desse vírus aí. olha, assim seja, né? Assim seja. Que não venha outra variante, mas eu acho que Não, agora a gente está um acho que pouco não. mais estável, né? Graças a É. Deus. Você E tem a dois, guerra da Ucrânia também está indo para já, se Deus quiser, vai acabar logo. Vamos ver o que acontece. tem dois filhos, né, Priscila? Tenho dois, Nascidos no Brasil. nascidos aqui. Aí, Eu já estou aqui faz 12 anos. A menina tem 10 e o menino tem 7. você tá 12 anos aí, você. 12 anos. Não, então os dois filhos são espanhóis. São catalães. Eu não sabia qual era a idade deles, então eu achei que fosse no Brasil. Eles são 10 e 7. 7 anos. É. Foi filho ou foi natural? Não, foi natural. Eu tinha consulta, porque fazia um ano que eu estava tentando da primeira, e aí eu acabei que engravidei. Mas foi natural, sim. Que bacana. Ai, que maravilha, dois espanhóizinhos. Eu brinco com o Você tem Rico. que vir para cá. Você falou para mim que você vem. Eu vou, daqui a pouco eu tô chegando aí. Eu brinco com o Rico eu brinco com o Rico, ele fala esses dias para ele, quando ele vê um avião, às vezes ele diz, mamãe, tá indo para Espanha. Ai, meu Deus. Ele tem uma amiguinha que é espanhola, né, a Bruna. Ele fala, mamãe, estou falando, ele fala em português, mas eu posso falar, estou falando com a minha amiga Bruna em espanhol. E aí fala umas coisas que ela fala e ele copia, a coisa mais querida. Bem, Que fofo, gente. ele disse que ele é muito guapo, que ela é guapa e ele é muito guapo também. Olha, ele é uma parada. Ele é muito fofo. Eu vejo as fotinhos que você põe, os vídeos. E às vezes perguntam, como você vai contar para o Henrico sobre tudo isso? Eu falei, eu não vou contar, ele já sabe. Desde a Né? barriga. E da forma Né? que a gente conta para nós mesmos, é a forma como a gente vai contar para os nossos filhos, né? Se eu tenho orgulho É. da história e da história dele, que é a nossa história, não tenho dúvida que ele também vai ter orgulho, porque é uma coisa que é natural, né? A gente fala em casa, eu e o Pedro, de forma mais, sei lá, simples e orgânica possível. A gente fala Total. todos os dias sobre isso, porque é nosso trabalho, nossa. Né? Uhum. Ó, tem E uma você não tem. Ai, A clínica faz embryo adoption no Brasil. embriadoção. Sim, faz. Esse programa a gente. Faz e tem o programa de embriadoção. Contacta com a gente, nível que eu te explico. Mas são embriões da própria Fertilab, porque como a gente tem o banco próprio, então são embriões que os pacientes querem doar, porque já tem o número de filhos que querem, e aí esse embrião não é porque a pessoa quer doar ou o paciente quer doar que ele é doável, né? Que ele pode ir para o banco direto. Isso passa por um comitê de médicos. E a gente tem o geneticista também, que eu não falei. Por um comitê de médico, geneticista, os biólogos que veem que esse embrião se faz uma revisão da história dos doadores e vê que esse embrião é de baixo risco ou um risco aceitável dentro da população geral, que não tem nenhum risco familiar de alguma doença e tal, e esse embrião vai para o banco, e aí a gente oferece para paciente. A embriodoação é um pouco mais barata que a ovodoação, né, Priscila? É muito mais barata, muito mais, porque o embrião já está feito, eu não preciso selecionar a doadora, não preciso fazer o ciclo nela, não precisa ficar o embrião 5 dias no laboratório, é só descongelar e transferir. São embriões sempre também em blastocisto, para garantir que morfologicamente esse embrião é apto, né, para implantar. Bom, Essa situação, gente, muitas pessoas falam para mim, eu não preciso nem ir com o marido, posso ir com a mãe ou sozinha. Pode. E vão pode. fazer a transferência num dia e voltar no outro para o Brasil. Ai, Karina, a gente tem muita paciente que faz a adoção de embriões sozinha.
né? Até sem marido, as que não são casadas, mulheres solteiras, sabe? Muito. E quem tem marido também pode deixar ele aqui rapidinho para esclarecer. Pode. Ele só tem que assinar o consentimento, mas ele não precisa vir. Tem uma pessoa aqui, que é a Gig, que diz assim, como faço para participar do programa? Eu não sei qual programa você está perguntando, mas pode mandar o Pede a WhatsApp. consulta, gente. Eu converso com vocês com calma. Eu vou deixar o meu telefone aqui também, tá? Se caso vocês... Uhum. Ó, é 519-8111-8928, tá? É de Porto Alegre. Então, vocês podem me ligar, que eu passo o telefone direto da doutora Priscila, tá bom? Isso. Se quiserem me mandar o WhatsApp, manda, senão vocês podem aqui mesmo no Instagram mandar um direct. Eu que respondo tudo, não tenho ninguém. O Pedro disse que eu vou ficar louca. Você vai precisar já de alguém. Mas eu gosto de falar com todo mundo. Às vezes eu demoro um pouquinho de um dia para o outro, assim, mas a maioria das vezes eu consigo me organizar, né? E eu que falo com vocês, eu que passo tudo que tem que falar, porque eu sou que nem a Priscila. Eu sou daquelas que gosta de tomar... Karina, você viu comigo, né? Eu sou até um pouco. Você mandava os WhatsApps, eu gosto de responder rápida. rápido. Eu Ela é não rápida, gosto não gosto de demorar. ela é mais rápida que eu até. Eu quero fazer, ó, eu quero fazer novamente, gostaria de ter essa possibilidade com vocês. Bom, Nívia, então você Força. pode me mandar o WhatsApp que eu te passo ainda hoje, se você quiser, tá bom? O telefone da Priscila. Beleza. Mais outras pessoas falando. Ah, tava aqui Só tem que lembrar que tem diferença de horário. Então, de repente, se eu demorar é porque eu tô dormindo. não, mas aí entende, são 5 horas na frente. Agora, por exemplo, É, ela já quase. Ela vai acabar a live meia-noite e 30. E nós vamos tá ficar. ótimo, não tem problema. Então, tipo assim, é um horário bem difícil ali. Por isso, se alguém me escrever hoje, eu vou estar dormindo, mas eu respondo assim que eu puder. Não tem problema. A gente também entende, né, os fusos. Araías, mamãe por Alvo Recepção, é minha amiga, a gente faz parte do grupo do quarteto da Alvo Recepção no YouTube Ai, que bonito isso. e no Instagram. Nós somos 4 mamães receptoras. Ai, que bonito. Não sei se ela está aqui ainda, mas ela estava no começo da live. É o quarteto da Alvo Recepção. Então, eu tenho nós tentantes e eu tenho o quarteto da Recepção. Tudo para vocês. Até que idade pode ser doadora na Espanha, na Fertilab? Já falamos que é até 35, mas que geralmente vocês fazem até... A gente para com 32. Tá. Então, essa resposta já tinha falado, mas não é 35. A lei fala uma coisa, mas na prática a gente faz outra. O que eu acho ótimo. A minha doadora tinha 28 anos. Ó lá. É que eu acho 35, enfim, quem sou eu para achar, né? Assim, Mas tem gravidez, hein, Karina? Tem, mas a gente começa a ver menos óvulos, é muitas, um pouco mais difícil. muitas tentantes me procuram nos nossos grupos de WhatsApp, que eu tenho esse bem ativo, perguntando o que vocês acham, isso para todas, né? O que vocês acham, gente? A minha doadora, eu recebi uma ficha com 35. Aí todo mundo fala, gente, já basta nós de mais velhas, então... Peraí, eu ia dizer, já basta nós de velhas, mas enfim, mais velhas. É. Mas assim, depende, né? Depende, mas geralmente a gente tem preferências, né? Isso aí é uma Claro. fato. E que bom que vocês também têm essa preferência aí. Eu tô tentando achar uma pergunta aqui lá do comecinho, mas eu não achei. Mas eu acho que é isso aí. Eu acho que horas são, Priscila? Ai, nem sei. Peraí. Aí para a gente ver se... Meu caso é idade 48 anos e meu marido faz tratamento de câncer de próstata. Então a gente começou, teria que ter acabado... então já está acabando a nossa live, gente. Mas tá ótimo, eu tô aqui de boas.
Meu caso é a idade, 48 anos, e meu marido faz tratamento de câncer de próstata. 48 anos, só doação, né, Nívia? Ou embrioadoção. Exatamente. É a Nívia que disse Uhum. que vai mandar, enfim. Tá bom. Ó, o Pedro entrou aqui, maridão, Oi, Pedro. deve estar com o Rico em casa. A mamãe já está chegando. Eu estou aqui na casa da minha mãe. Ah, Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer imensamente a doutora Priscila Andrade, brasileira, obrigada. mora há 12 anos em Barcelona. Fez toda a formação dela na Espanha. Hoje está aí na Fertilab em Barcelona, recebendo muito, o mundo inteiro, não só brasileiras, mas o mundo inteiro, para fazer embriodoação, FIV e ovodoação, com muito amor, né? Que a gente já percebeu que a dedicação é muito grande aqui. E eu acho que a gente Obrigada. conseguiu falar passo a passo, acho que a gente conseguiu saber um pouco sobre os programas, como é que funciona o Fertilab. E esse é o nosso propósito, tá bom? Entrem em contato, quem quiser, falem comigo, ou se não, diretamente com a Priscila, não tem problema nenhum. Deixei meu telefone aqui disponível para vocês ficarem bem à vontade e trazerem mais essa possibilidade para a jornada de vocês. A jornada de tentante é uma montanha-russa de sentimentos, mas graças a Deus só não consegue quem desiste. Não é verdade? Exatamente. É. Então, eu Obrigada a queria te todos. agradecer toda a equipe Fertilab, Obrigada. né, que está aqui nos assistindo ou vai nos assistir, e dizer que nós tentantes, a família Nós Tentantes, está muito, muito feliz que vocês estão conosco no site, tá bom? A gente também está muito feliz. Obrigada por tudo e qualquer coisa que precisar, você sabe, me manda um WhatsApp que eu respondo. Obrigada a todo mundo. Boa noite, Brasil, e boa noite para vocês que estão aí na Espanha. Obrigada. Tchau. Para você. Depois, se a nossa amiga, a Montana, a Michelle, assistir, quero deixar um beijo, porque foi ela que nos uniu também. Ai, é verdade. 2 anos atrás a gente já tinha conversado, o Nós Tentantes já existia, mas foi a Mi que fez o match com a gente definitivamente. Graças a Deus. Obrigada, gente. Tchau, fiquem com Deus. Tchau, tchau.